Olá, boa tarde. E aí, Daqui a senhor, pouco a gente beleza? começa a nossa aulinha. Estão me ouvindo bem? E Mais ou menos, talvez. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Só alegoria? Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Esperar a galera aparecer. Para ir se localizando, aula 9, frente 3, página 28, arcos na circunferência, seguindo lá com trigonometria, tá? Daqui a pouquinho. Tudo bem com vocês? Tô bem. Eu tô com fone de ouvido aqui. Deixa eu tirar, senão não vou ouvir o que vocês estão falando. Desculpa. Se alguém falou alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Eu não ouvi. Opa, Ah, beleza. Eu estava com fone de ouvido aqui e esqueci. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. professor, Oi? você não vai passar nenhuma atividade pelos Google Formulários, né? Não, na verdade, quem ficou responsável por avaliá-los é o Leandro, mas acho que até o Vitor também passou alguma coisa, né? Ele passou. É Ah, que eu tô perguntando porque vai saber se sim, você vai sim. Que passar a gente alguma tinha coisa ou não. dividido eu tomo conta do segundo e do terceiro, mas a princípio, se eu passar, eu aviso, tá? Mas a princípio, não. Esse trimestre aí, deixa para a próxima, a gente passa, tá? Tá bom. A não ser aquelas umas só para responder presença, né? Que eu até esqueci de colocar semana passada, né? Acho que esqueci, não sei. Eu tô me É, adaptando. acho que você colocou até no meio da semana. Não foi É, na segunda exatamente que você colocou. então, eu preciso aprender a colocar hoje mesmo. Minha esposa que me ajuda a lançar tudo no Face, no YouTube, mas eu estou aprendendo. É, Bom, será que dá para começar? Vocês estavam tendo aula antes, né? Da minha ou não? tava tendo aula do Claudinei. Mas já terminou um tempo ou não? Nem tanto? Ah, a gente usou os 40 minutos. Tá. Mas ele conseguiu dar aula assim. Porque o Zoom toma, como esse Zoom é gratuito, né? Ele acaba, você consegue dar aula no máximo em 40 minutos, né? Bom, então a gente vai começar, tudo bem? Deixa eu diminuir aqui então. Então, frente 3, página 28, módulo 9, tá? Trigonometria. Hoje a gente vai começar a ver arcos na circunferência. Então, aqui, definição. É uma aula bem facinho, né? É mais aquela ideia de como é que eu faço para medir arco. Tem em graus, tem em radianos. Vamos ver como é que a gente faz para medir em radianos. Então, aqui, primeiro, seja uma circunferência na qual são tomados dois pontos. Então, estou vendo aqui, eu tomei um ponto A e um ponto B, aleatório. Observe que esse A e esse B, ele determina dois arcos na circunferência. O menor, que seria esse aqui, e o maior, né? Tudo bem? Se o menor fosse, por exemplo, 60 graus, o maior seria 360 menos 60, seria 300, tá? Então, dois pontos na circunferência determinam dois arcos. O arco menor e o arco maior. Se ele quiser se referir ao menor, ele vai falar o arco menor. Se ele quiser se referir ao arco maior, ele vai falar o maior, tá? Então, por exemplo, como eu disse, se daqui do A até o B, se esse arco menor valer 60 graus, o maior vai ser 360 menos 60, seria 300, tá? Então, quando ele quer se referir ao menor, ele vai falar no enunciado o menor arco. Quando ele quiser se referir ao maior, ele vai falar maior arco. Tudo bem? Seria isso. Beleza? Bom, depois, se os pontos A e B coincidem, aí você vai ter dois arcos, quer dizer, um arco menor que é o arco de 0 graus, arco nulo, e o maior que seria 360 graus, tá? Até aí, nada de novo, quer dizer, uma volta tem 360 graus. Tudo bem? Tranquilo até aí. Depois,
essa é a parte importante da aula. Medida de arcos em radianos. Tá? A gente costuma falar arco e não ângulo, porque o ângulo ele fica limitado lá de 0 até 360 graus. O arco não, você pode dar arco de 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Se uma volta tem 360 graus, 2 voltas vai ter 720, 3 voltas, 3 vezes 360 dá 1080, assim por diante, tá? Então, por isso que a gente costuma falar arco e não ângulo. Bom, quando você vai medir esse arco aqui, essa abertura aqui, você tem duas formas de medir essa abertura, em graus e em radianos, tá? Vamos ver como é que a gente mede em radianos. Daqui a pouco a gente vê direitinho o que significa esse radiano. A medida de um arco em radianos é a razão que é divisão, né, do comprimento do arco AB. Então, você vai pegar esse comprimento do arco AB e vai dividir pelo raio. Quando você divide esse comprimento pelo raio, vai dar um valor. Esse valor vai ser o alfa, só que ele vai estar em radianos, tá? Então, aqui, o alfa não vai estar em graus, ele vai estar em radianos. A gente já vê como é que a gente faz a conversão de graus para radianos, tá? Opa. Então, esse alfa vai estar em radianos. A gente já vê como é que eu converto graus para radianos, tá? Então, o que é o radiano? É uma outra forma de medir a abertura, medir o ângulo, tá? O que a gente chama de arco. Bom, vamos pegar um exemplo bem simples, depois eu faço a conversão lá. Uma volta tem 360 graus, em radianos vai ter quantos radianos? Daqui a pouquinho, tá? Então, vamos ver um exemplo aí. Aqui. Qual a medida em radianos de um arco cujo comprimento do arco, tá? O comprimento daqui até aqui está sendo 10 centímetros. E o raio está sendo 5, tá? Eu vou fazer aqui uma circunferência, mas daria para fazer direto, né? Parece meio oval, né? Mas tudo bem. Então, por exemplo, imagine aqui, ele está me dando o quê? Está me dando o comprimento desse arco, quer dizer, opa, cadê você? Daqui até aqui, torto. Essa mesa digitalizadora eu acho horrível, mas tudo bem. Esse comprimento aqui está valendo 10 centímetros, tá? Ao passo que o raio, deixa eu mudar a cor aqui do raio, azul blue, o raio que está aqui, ó, ou daqui até aqui, né, tanto faz, esse raio ele está me dando, vale 5 centímetros, tá? Bom, daí ele quer saber quanto vale o ângulo em radianos, o arco, né? Tomando na circunferência, qual a medida do arco em radianos? Então, o arco era o comprimento desse arco AB sobre o raio, é só dividir, né? Letrinha feia. Opa, chegou mais uma aí. Seja bem-vindo. Então, esse ângulo alfa vai ficar, se eu pegar 10 centímetros, dividir por 5 centímetros, corta o centímetro, vai dar 2, né? Esse 2 não seria 2 graus, seria 2 radianos. Ou deixa sem nada, tá? O radiano aceita sem nada, ou coloca aqui um rádio de radiano, tá? Então, essa abertura aqui seria de 2 radianos. Vamos ver o que é melhor isso, tá? Às vezes fica meio confuso. Vamos ver como é que a gente faz para converter graus para radianos, radianos para graus. Tudo bem? Então, eu só peguei o comprimento do arco é 10, sobre o raio que é 5, 10 por 2 vai dar, 10 por 5 vai dar 2, corta o raio com o raio dá 2, e esse 2 seria radiano. Se não quiser colocar o rádio, não precisa colocar. Tá? O grau precisa colocar o 5. Bom, é isso. Mas vamos ver como é que a gente faz para fazer a conversão. Então, aqui, conversão. É a mesma ideia, né? Vamos ver quanto que é o arco de uma volta em graus. Em graus é 360, em radianos vamos ver. Se eu fosse pensar numa volta, essa é a parte importante da aula. Então, quando eu quero pegar lá um arco de uma volta, opa, aqui. Quero saber quanto vale essa abertura, esse ângulo, esse arco, tá? Então, esse arco alfa vai ser o comprimento de uma volta, né? Você vai estar dando uma volta, o comprimento é uma volta, comprimento do arco AB, dividido pelo raio, ou letrinha feia. Não sei se vocês lembram, mas o comprimento de uma volta, que é o perímetro de uma circunferência, era lá os 2 franceses, né? Que é os 2 πr, né? 2 πr. Foi daí que surgiu o pi, né? Esse número tão importante aí. Sempre o comprimento vai dar 2r vezes π, vai dar o diâmetro vezes essa constante. Dividido pelo raio, corta o raio com o raio, vai sobrar 2π. O que ele quer dizer com isso? Vamos cortar aqui o r com r, cortei. Então, sobrou aqui 2π. Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Uma volta em graus
grau e em radiano. Então, aqui você vai encontrar uma conversão. Uma volta em graus tem 360 graus. A gente descobriu que em radianos corresponde a 2π. Deixa em função do π, não fica se colocando 3, 3,14, não, só se ele pedir, tá? Porque o π, na verdade, é um número irracional, vale 3,14, 15, 9, segue aqui infinitos logaritmos sem ser dízimo. Já descobriram mais de 56 bilhões de casas depois da vírgula, para ver se em algum momento vira dízimo, até lá não virou, né? Então, deve ser irracional mesmo. Bom, tem um jeito que eu acho melhor, é se a gente dividir por 2. Ao invés de ficar fazendo 360 2π, vamos dividir por 2. Se eu dividir por 2, o que acontece? Dividindo por 2, vai ficar 180 graus. Dividindo por 2, o 2π, vai ficar π. Então, eu acho melhor essa daqui, né? Quer dizer, 180 graus corresponde a π radianos. Você vai ter lá um valor em grau, vai querer passar para radianos, né? Essa é a equaçãozinha de conversão, tá? Uma regra de 3, tá? Que é o que ele marca aqui, 362π, multiplicou em cruz, simplificou, mas seria isso aqui assim, tá? Eu acho melhor, então, trabalhar com essa. 180 graus é π radianos, vai ter um valor em graus, você acha em radianos. Esse é o objetivo dessa aula, é isso que a gente vai fazer a maioria das vezes. Quer dizer, como é que eu faço para converter 30 graus, por exemplo, para radianos? Ou como é que eu faço para converter, sei lá, π sobre 7 de radianos para graus? Que é isso que a gente vai fazer. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Eu vou passar aqui, a gente vai fazer uns exemplos, tá? Opa, deixa eu limpar aqui. Então, aqui. Converter as seguintes medidas de graus para radianos. O que é radiano mesmo? É uma outra forma de medir essa abertura. Quer dizer, 30 graus corresponde a quantos radianos? Eu sei que o pessoal gosta mais de trabalhar com graus, mas o radiano é até mais importante, tá? Lá na hora de eu fazer gráfico, eu vou fazer mais em radiano. Radianos, o π tem um valor, é 3,14. O grau não vai estar lá na reta real, né? Então, é mais importante trabalhar com radianos. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu quero converter, depois eu vou ensinar uns truquezinhos, como é que eu posso fazer isso rápido. Então, você tem lá uma regra de 3. Opa, deixa eu trocar de cor aqui. Grau e o radiano. Qual que é a relação? Nossa referência é que 180 graus corresponde a π radianos. 30 graus, que é o que eu quero saber, é x. Multiplica em cruz na regra de 3. Tem gente que já percebe, fala, professor, mas 180 para chegar no 30, eu divido por 6, né? Então, aqui, se eu dividir por 6, vai ficar π sobre 6. Mas depois eu explico esses truquezinhos, tá? Quer dizer, 180 graus corresponde a π radianos. O que é radiano mesmo? É uma outra forma de medir essa abertura, esse ângulo que a gente chama de arco. 30 graus vai ser x. Multiplica em cruz. Então, daí você vai ficar com... Continuando aqui embaixo, chegou mais um, Gabriel Sena. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Bom, então você vai ficar com 180x, isso é um 8, tá? Igual a 30π. Passo 180 dividindo, vai ficar 30π sobre 180. Dá para cortar aí um 0 com 0, dá para dividir por 13 por 3. Você chega no 3π por 3 vai ficar π. 118 por 3 vai ficar 6. Então, 30 graus corresponde a π sobre 6. Esse valor vai ser importante, vai estar lá na tabelinha, né? Quer dizer, quando eu falo que o seno de 30 graus é meio, o seno de π sobre 6 é meio, porque π sobre 6 é o equivalente ao grau, ao 30 graus, tá? Tudo bem? Tanto é que se eu pegasse aqui e colocasse um 180 aqui, 180 por 6 daria 30, tá? Então, é assim que a gente faz a conversão. De radianos para graus é mais fácil. Ah, professor, eu quero saber que π sobre 6 radianos é quantos graus? Ah, coloca no lugar do π o 180, né? Sobre 6 daria 30, seria mais fácil, tá? Converter de radianos para graus. Desfazer, 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 blá, 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 blá. Pegou a borracha. Mas agora já estou assim. Bom, agora a gente vai converter 36 graus para radianos. Ah, tem gente que fala, professor, 360 não era 2π? 36 é um décimo de 360, né? Vai ficar um décimo de 2π, mas se não faz a regra de 3, ó. 180 graus corresponde a π radianos. 36 graus corresponde a x. Uma regra de 3, tá? Multiplica em cruz. Vai ficar 180
x 36π. X vai ficar 36π por 180. Simplifica, né? Dá para dividir por 36 em cima e embaixo. Deixa eu trocar a cor aqui. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Opa, Sim. beleza. Bom, então vai ficar 36π por 36 vai dar π. Deixa sempre em fração, tá? 180 por 36 vai dar 5. Ah, π sobre 5 seria 0,2, né? Mas deixa assim, 0,2π radianos, tá? Então, a maioria dos exercícios a gente vai ver isso. Como é que eu faço para converter um arco que está em graus para radianos? Ou vice-versa, tá? E tem mais um exemplo aí, que é o C de coração. Deixa eu trocar a cor aqui, pegar um pretinho. Então, aqui, 180 graus. Juliana Camargo, seja bem-vinda. 180 graus é o π. 240 graus é o x. Multiplica em cruz, dá 180 vezes x, 240 vezes π. Já dá para cortar um zero aqui com um zero, né? Passo dividindo, vai ficar 24π, já cortei um zero, por 18. Dá para dividir por 6, né? O máximo divisor comum de 24 e 18 é o 6. Então, vou dividir por 6 aqui em cima, dividir por 6, deixa na fração irredutível. 24 por 6 vai dar 4. 18 por 6 vai dar 3. Então, o 240 ele é equivalente a 4π sobre 3, tá? Então, a gente tem duas formas de medir essas aberturas em graus em radianos, tá? Então, se você não perceber lá, você faz a regra de 3. A relação é essa. 180 é π, o valor em graus você acha em radianos. De converter de radianos para graus é mais fácil, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, π sobre 5. Quero saber em graus quanto dá isso? Coloco aqui 180 graus no lugar do π, dividido por 5, você chegaria no 36, tá? É isso que a gente vai fazer nessa aula, tudo bem? Então, copia aí se quiser, daqui a pouco a gente vai fazer o exercício 1. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza, beleza, galerinha? Bom, então, vou passar. Pode passar, tem alguém copiando? Pode passar, pessoal. Obrigado, Miguel. Vou passar aqui, então. Opa, deixa eu limpar aqui. Bom, então aqui. O exercício 1. Um carro percorrendo um circuito circular, o raio desse circuito, o raio dessa circunferência é de 50 metros. Me deu o raio. Ângulo correspondente a um ângulo central, o ângulo, a abertura lá já está em radianos, é 3 radianos, tá? Não é 3 graus, não, é 3 radianos. Quase meia volta, né? Porque uma meia volta seria π, né? Π é 3,14, ele vai andar quase meia volta. Mas isso não vem o caso. Nessa trajetória circular, o percurso do carro em metros, quer dizer, quanto que ele andou. Vou fazer aqui um círculo. Bem grandão. Opa, tá bom. Então, o raio desse círculo, dessa circunferência, vale... peguei aqui uma abertura qualquer, na verdade, o 3 radianos vai estar quase 3,14, né? Que o π estaria aqui dando uma volta, 2 π. Tanto faz também, vou marcar aqui assim, tanto faz do jeito que você colocou. Bom, então o que ele me deu? Imagine que aqui está o A, aqui está o B, esse ângulo aqui ele me deu, esse ângulo que eu vou chamar de alfa, opa, o alfa ele me deu, vale 3 radianos, foi dado aí no enunciado. Está aqui, 3 radianos. Ele me deu aqui o raio também, o raio ele me deu, vale 50 metros. E esse comprimento desse arco daqui até aqui, opa, torto. Esse comprimento desse arco ele não me deu. Comprimento do arco AB. Vamos chamar de X, é isso que ele quer saber. Tá? Bom, qual que é a relação? A gente viu lá que o ângulo alfa é o quê? O comprimento desse arco sobre o raio. O ângulo ele me deu, vale 3 radianos. Essa fórmula, o alfa está em radianos já, né? Se tivesse em graus, você teria que converter para radianos. O comprimento do arco é o que a gente quer saber. Comprimento do arco AB sobre o raio, que é 50 metros. Passo para lá. 3 vezes 50 dá 150. Acaba aí, né? Esse é o comprimento do arco.
Seria isso, tá? Alternativas C de coração. Então, lembra que essa fórmula alfa é o comprimento do arco sobre o raio, sempre o alfa tem que estar em radianos. Ele já me deu em radianos. De repente, se ele desse que o ângulo aí é 120 graus, 150, aí você teria que converter o 120 ou 150 para radianos para depois usar essa fórmula, tá? Então, acaba aí, é só isso, tá? Beleza? Alternativa C. Só isso. Copia aí, daqui a pouco a gente faz o duplos. Tudo bem, queridos? Acho que sim, né? Quem cala consente. Pode passar? Tem alguém? Pode. Obrigado, Gabriel. Para mim, pode. Tá. Vamos ver se mais alguém se manifestar, senão a gente já passa. E aí eu vou esperar um pouquinho vocês fazerem o próximo. Calma aí, professor, estou terminando aqui. Pode copiar. Né? Tenta, vocês têm a apostila aí, tenta ir fazendo 2 lá. Tem umas regrinhas, tem uns jeitos rápidos para não ter que ficar fazendo regra de 3, né? Ah, o 180 é pi, o 90 é metade de 180, o 30 é um sexto de 180. Tem uns jeitos rápidos, tá? Para não ter que ficar fazendo a regra de 3. Tá? Se quiserem preencher nessa tabelinha, parte que o 180 é pi, o 360 é 2 vezes 180, né? Daqui a pouco a gente vê esses truquezinhos nessa tabelinha que ele dá aí. Quando eu terminar, me dá um toque, tá bom? Pode passar, professor. Beleza, obrigado, Miguel. Vamos atrás, filho. Quer que volte alguém? Tudo bem, Juliana? Bom, então, se alguém quiser que volte, dá um toque, eu volto. Senão, vai fazendo aí, ó. Tem as relações. A gente sabe que o 180 é pi, aí o 90 é metade de 180, fica pi sobre 2, né? Tem uns truquezinhos, tá? Para não ter que ficar fazendo a regra de 3. Porque qual que era a regra de 3? A regra de 3 é que você tem um valor lá em grau e em radianos, né? Para não ter que fazer essa regra de 3 toda hora, os 180 graus corresponde ao pi radianos. Deixa em função do pi, não fica colocando 3,14. Então, você começa com aqui, os 180 graus é o pi radianos, tá? O 360 é 2 vezes 180. Aliás, a gente achou o 360 lá na hora que eu expliquei, né? Então, vai ficar 2π, tá? O 90 graus, por exemplo, ou faz a regra de 3, ou perceba que o 90 é 180 por 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar π sobre 2. Tudo bem? Então, o 90 é 180 por 2, tá? Para não ter que ficar fazendo a regra de 3. Então, fica π sobre 2. 0 graus é 0 radianos mesmo, né? Zero mesmo. O 30, o que a gente faz com o 30? Eu sei que 180 é pi, é perceber que é 180 dividido por quanto? 180 por 30 daria 18 por 3, dá 6. Quer dizer, o 30 é 180 por 6, né? 18 por 6 não daria 3? Então, isso vai ficar π sobre 6. Tá? Então, aqui é igual a 180 por 6. Esse é o truquezinho para não ter que ficar fazendo a regra de 3 toda hora. Então, lá na tabelinha onde eu coloco 30 graus, eu poderia colocar π sobre 6. O 45, ou observe que ele é metade do 90, né? Se o 90 é π sobre 2, a metade de π sobre 2 vai dar π sobre 4. Ou 45 é 180 por 4, né? 180 por 4 dá 90 por 2, que daria 45. Então, vai ficar π sobre 4. Se não, professor, não vou conseguir ver isso. Faz a regra de 3. 180 é π, 45 é x, né? Então, vai ficar aqui 180 por 4. Então, vai ficar π sobre 4 radianos.
Lembrando que às vezes a gente coloca o rádio ali, mas nem precisa, tá? A gente não colocou nada subentende de radianos. E o 60 é 180 por 3, né? 18 por 3 daria 6, 180 por 3 dá 60. Então vai ficar π sobre 3 radianos. Ou o dobro de 30, né? 2 vezes π sobre 6, que é o 30, né? Então, esse é o jeito de fazer rápido, sem ter que ficar fazendo regra de 3 lá, tá? Sobre 3 aqui. Então vai ficar π sobre 3. O 270, a gente tem o 90, que é π sobre 2, né? O 270 graus, depois vai ficar mais fácil quando a gente estiver trabalhando com ciclo trigonométrico, que é lá na outra aula, tá? 0, 90, 180, lá os quadrantes, depois. Isso aqui é 3 vezes 90. 3 vezes 9 dá 27, 3 vezes 90 dá 270. Então, 3 vezes, como 90 é π sobre 2, que é o 180 por 2, vai ficar 3π sobre 2. Ah, lembrando que se você não conseguir fazer isso, vai lá e faz a regra de 3, né? 180 graus é π, né? 270 graus é x, multiplica em cruz, simplifica, garanto que você vai chegar na mesma coisa, né? Então, aqui ficou 3 vezes 90. Então, ficou aí 3π sobre 2, tá? É isso, tudo bem, pessoal? Então, a partir de agora, se tiver um arco em grau, você consegue converter para radianos, ou fazendo a regra de 3, ou percebendo alguma lógica direta, né? Observe que na tabelinha vai aparecer π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, tá? Eles vão ser importantes, esses 3 aqui. Depois a gente vai ver, se eu sei o 30 graus, que é π sobre 6, o 150 vai ser 5 vezes 30. Depois a gente vai ver um ciclo trigonométrico lá na frente, e aí a gente vai aprender a converter rápido de forma de graus para radianos, tá? Então, o que é o radiano mesmo? É uma outra forma de medir essas aberturas aí, que a gente fala em graus, né? Agora a gente pode converter em radianos. A relação é essa, né? 180 graus é π radianos. Então, tem duas formas de medir essas aberturas, esses ângulos, esses arcos, no segundo grau, tá? Por exemplo, comprimento tem várias possibilidades de medir comprimento. Se eu pedir o comprimento de uma caneta, eu posso medir em centímetros, em polegadas, em jardas, em milhas, em pés, em léguas, né? O arco não. O arco, a abertura dele tem duas formas, em graus e em radianos. Então, sabendo a conversão, sabendo, você faz uma regra de 3 ou percebe essa lógica. Tudo bem aí? Então é isso, copia aí, daqui a pouco a gente vai para o próximo, tá? Só tem 3, né? Daqui a pouco a gente faz o último. Beleza? Tudo bem aí? Sim. Beleza, Gabriel. Saudade de vocês. Ficar em casa assim é osso. Ainda bem que tem a Lisa aqui para distrair. Mas isso aí vai longe ainda, viu, pessoal? A coisa tá ficando cada dia pior, né? Pelo que eu vi, minha mãe falou, vai voltar só em agosto. Eu tô achando que também, porque agora vem o inverno, né? E o pessoal não tem respeitado muito. Quando eu vou ao mercado uma vez por semana para comprar lá umas frutas e algumas coisas, meu, tá todo mundo na rua, o pessoal não tem respeitado como deveria, né? Vai ficar que nem o Amazonas, lá daqui a pouco tem nem um caixão para enterrar todo mundo. Mas fazer o que? Espero que ninguém perca ninguém aí. Nenhum ente querido aí. Tudo bem, galera? Pode passar? Pode. Obrigado, Lucas. Se alguém quiser que volte, é só falar, eu volto. Só tem mais um aí. Considere uma circunferência de centro O e raio 6, ele está me dando raio, né? 6 centímetros. E A e B são pontos distintos dessa circunferência. Sabe-se que o comprimento está dando comprimento, não é o ângulo. Comprimento do arco AB é 5π centímetros. A medida do ângulo central ao B, só que ele quer saber em graus, né? Vou fazer lá a circunferência. Então, você tem lá não sei qual que é a abertura, vou fazer uma abertura qualquer aí. Imagina aqui o centro, né? Vou trocar de cor aqui. Então, você tem aqui o ângulo alfa, ele está querendo saber esse ângulo, só que ele quer em graus. Se a gente baixar em radianos, depois eu passo para graus. E ele me deu esse comprimento aqui, de A até B. A abertura deve ser outra, mas é só para ilustrar, né? De A até B. Opa, só tem mais 10 minutos, mas dá tempo. Deixa eu fechar isso aqui.
Cadê? Isso, Júlia. Sim, né? Você vê que aqui, como é que a gente sabe? Pelas respostas, né? Ou ele teria que falar lá em graus, se fosse dissertativo, ele teria que citar. Eu quero o ângulo em radianos ou em graus, mas aqui, como é que a gente sabe que é em graus? Só por causa das alternativas, tá? É isso mesmo, querido. Tá? A gente vai achar em radianos, depois a gente converte, tá? Porque, a princípio, ele não falou que quer o ângulo central em graus, mas, ó, pelas alternativas, a gente vai estar dando em graus, então vou ter que passar para graus. Se não, se ele falasse em radianos, já chegaria na resposta direta. Bom, então ele me deu esse comprimento aqui. Por nada, querido. Bom, então aqui, esse arco aqui de A até B, ele está valendo 5π centímetros, tá? É o comprimento do arco, tá? Não é o ângulo. 5π centímetros. E ele me deu aqui o raio, né? Que vale, cadê? 6 centímetros. Então, primeiro, deixa eu trocar essa cor aqui. Então, primeiro, esse ângulo alfa, ele é o comprimento do arco que ele me deu sobre o raio. Essa era a relação importante, né? Só que esse ângulo vai me dar em radianos, né? Então, esse ângulo vai ficar o quê? O comprimento do arco que ele me deu é 5π centímetros sobre o raio que é 6, tá? Então, só que isso me dá em radianos. Aqui não precisa fazer regra de 3, porque aqui o que você pode fazer? Que o π corresponde a 180 graus, né? Ah, professor, o π não é 3,14? Sim, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero achar em graus isso aqui. Então, aqui vai ficar 5. No lugar desse π, eu vou colocar 180 graus. Senão, vai ter que fazer regra de 3. Que regra de 3? Que π é 180, né? Que 5π sobre 6 é x, né? Eu acho mais fácil você já colocar aqui um 180 no lugar desse π. E aí acaba, né? Simplifica o 180 com o 6, né? 6 por 6 dá 1, 18 por 6 daria 3, aqui dá 30, né? Então, vai ficar 5 vezes 30, que é, só um minutinho, que no caso, 150 graus, tá? Daqui a pouco eu comento um outro jeito. Deixa eu ver qual que é a dúvida. Isso, perfeito, Gabriel. Você já tinha feito, né? Tem um outro jeito de fazer, pessoal, que é sem usar essa fórmula. Deixa eu comentar aqui, acaba aí, né? 150 graus ficou alternativas. Cadê B, né? Que é assim, ó, um segundo modo para terminar assim, 360 graus é uma volta, né? Seria 2πr, né? Você tem o raio, é 6. O ângulo que você quer saber aí, x, é 5π, tá? Teria que fazer essa regra de 3. Quer dizer, 360 graus seria uma volta. Enxergaria o quê? O comprimento de 2πr. Você tem o raio aqui, você colocaria 6 centímetros aí. Você tem aí o comprimento sendo 5π, né? Você vai descobrir o ângulo, tá? Seria uma regra de 3 direta, tá? Não sei se vocês entenderam isso. 360 é uma volta. Um ângulo de 360 graus, o comprimento que ele enxerga é de 2πr. Foi daí que surgiu o π, né? Na verdade, o π é uma letra grega, mas para a gente tem um significado, né? Quer dizer, eles pegavam a circunferência e mediam o comprimento dela em volta. Se você pegar um copo lá, pegar uma linha que envolve aqui a base do copo, você vai ver que vai dar sempre o diâmetro, né? Que é 2r vezes uma constante, que é 3,14 e pouco, né? Foi daí que esse 3,14 e pouco a gente resolveu chamar de π, né? Tá? Então, poderia fazer assim, você acaba chegando que o x é 150 graus. Beleza, galera? A gente acaba por aí. Vou ver se eu coloco esse vídeo, né? A gente acabou de ver essa aula aí, para quem não pôde assistir a aula. E uma perguntinha lá para vocês responderem, para ficar com presença, tá? É isso, tá, galerinha? Tudo bem aí do outro lado? Beleza? Quer só... Beleza. Está acabando nosso tempo também. Quer que volte alguém lá? Tudo bem? Não, tudo bem. Então, tchau, tchau, galera. Um abraço, tudo de bom. Até semana que vem. Até semana que vem, professor. Tchau, 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 professor. professor. Tchau, tchau. Beijo.